Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos para mais uma aula, né? A aula de hoje nós vamos falar dos afrodescendentes. O que são os afrodescendentes? São os negros que foram trazidos lá do continente africano para trabalhar aqui no Brasil. Nós já vimos anteriormente os povos indígenas, né? Só que os povos indígenas, eles já moravam aqui no Brasil. Agora, os afrodescendentes, eles foram trazidos. E tanto os povos indígenas quanto os afrodescendentes, que são os negros, eles contribuíram muito para a formação do povo brasileiro. Então, nós já estudamos os povos indígenas e hoje nós vamos ver os afrodescendentes, né? Com a chegada dos portugueses aqui no Brasil e com a colonização do Brasil por volta de 1500, né? Por volta do século XVI, que foi de 1501 a 1600, esse período os portugueses chegaram e ficaram colonizando o Brasil, né? No começo eles começaram a explorar o pau-brasil, utilizaram mão de obra indígena como escravo e tudo aquilo que nós já vimos. Aí os portugueses estavam se apropriando do território brasileiro. Os índios, eles não eram tão bons para o trabalho na questão do plantio, esse trabalho braçal. Nós vimos que quem fazia essa questão do cultivo da terra eram as índias. Então os portugueses, eles precisavam de pessoas que já sabiam dominar, né, a terra, o cultivo de produtos, porque o pau-brasil já estava entrando em declínio aqui, porque outros países estavam plantando o pau-brasil. E os portugueses, eles tinham que investir em um novo produto, né? E o novo produto que os portugueses investiram foi na plantação da cana-de-açúcar. E para trabalhar nessa plantação de cana-de-açúcar, foram trazidos os afrodescendentes, os negros, lá do continente africano. Vamos ver como que foi a vinda, né, dos negros para o Brasil e como que eles viveram aqui, como que eles foram tratados por seus donos aqui no Brasil. A atividade açucareira estava se tornando importante na questão da economia mundial. O açúcar, ele era vendido por um preço muito caro. Então, eu já comentei isso em algumas aulas com vocês, o açúcar da cana-de-açúcar era produzido muito pouco, né? O açúcar, ele era feito da beterraba, lá na Holanda, então era uma técnica muito difícil. Os portugueses desenvolveram a técnica de fazer o açúcar através da cana-de-açúcar. E o solo brasileiro era muito propício para isso. O solo aqui do Brasil, ele era muito fértil, então plantava-se cana-de-açúcar em grande quantidade, o solo ajudava muito, colhia muita cana-de-açúcar e através dessa cana era produzido o açúcar que era vendido muito caro para a Europa, né, para alguns países europeus, porque lá eles não desenvolviam o açúcar ainda, né? Então Portugal, ele saiu na frente com essa técnica de plantar cana-de-açúcar e desenvolver o açúcar em grande quantidade. Esse açúcar, ele foi vendido caríssimo para a Europa e outros países também de outros continentes. O Brasil, na produção de cana-de-açúcar, por ser um país tropical, o clima nosso muito agradável, né? O clima tropical, nós já vimos que o Brasil, ele possui vários climas, mas o clima tropical, ele é propício para a plantação de cana-de-açúcar, principalmente lá no Nordeste, o clima da região Nordeste. Então, lá nas áreas litorâneas da região Nordeste, começaram a plantar a cana-de-açúcar. Viram que lá era muito propício para esse cultivo da cana-de-açúcar. Os portugueses, então, começaram a plantar a cana-de-açúcar em grande quantidade no Brasil, no Nordeste brasileiro, porque o solo nordestino, o solo da região Nordeste do Brasil, era muito fértil, as terras eram massapê, né? Terra muito boa para o plantio. O que é uma terra massapê? É uma terra escura, quase preta e muito fértil. Essas terras são encontradas lá nas áreas litorâneas da região Nordeste e foi onde eles começaram a plantar, a desenvolver a técnica da cana-de-açúcar e fabricar o açúcar nos engenhos. Como aqui no Brasil estavam cultivando em grande quantidade para
produzir o açúcar e vender para outros países, precisava-se de mão de obra qualificada, né? De pessoas que já sabiam trabalhar nessa produção, nesse cultivo, né? Que já sabiam trabalhar ali na roça. Como os índios eles não estavam adaptados com isso, né? Nós vimos que os índios eles foram escravizados, mas eles não dominavam ali a técnica do cultivo da terra. Quem cultivava a terra eram os índios. Os negros, lá na África, eles já trabalhavam. Eles já eram acostumados a trabalhar ali com a terra. Então, os portugueses que estavam aqui no Brasil, vamos dizer, os grandes fazendeiros, os grandes que plantavam cana-de-açúcar, os grandes, como que eu posso falar para vocês, produtores, comerciantes, as pessoas que trabalhavam aqui, né, plantavam, vendiam a cana-de-açúcar, precisavam de mão de obra, precisavam de gente para trabalhar em grande quantidade. Foi aí que eles compraram os negros lá no continente africano, lá na África, e trouxeram para o Brasil. Então, esses negros, eles eram comprados, né? Já pensou? O ser humano ser comprado? Você ser dono de um ser humano? Nós vimos que os índios, eles eram vistos como selvagens. E os negros, eles eram vistos como? Eles eram vistos como mercadorias, como máquina de trabalho, como uma ferramenta para trabalhar. Então, eles eram utilizados para o trabalho braçal. Então, eram trazidos esses negros para trabalhar no solo aqui no Brasil, nas terras, principalmente na produção de cana-de-açúcar no começo, e depois eles ficaram, né? O rei de Portugal ele decidiu investir, então, na mão de obra africana, que eram os escravos, para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, nas plantações de café, né? Essa mão de obra vinha da África, de vários países lá do continente africano. Vinha do continente africano os afrodescendentes, né? Os afrodescendentes são os negros mesmo. Eles vinham para quê? Eles vinham para trabalhar no Brasil como escravos. Como que eles trabalhavam? Eles trabalhavam aqui no Brasil de 14 a 16 horas por dia, de sol a sol. Em troca, eles só ganhavam 2 refeições precárias durante o dia, 2 refeições muito ruins, né? Uma sopa muito ruim, porque eles não podiam ficar fortes, eles tinham que ficar fracos, trabalhar e não conseguir fugir. Então, eles eram mal alimentados. Já pensando nessa forma, eles trabalhavam para os seus donos, né? Só tinham 2 refeições fracas e voltavam à noite, sendo trancados nas senzalas para o descanso. Então, a alimentação deles era uma alimentação precária, uma sopa fraca, só para eles sobreviverem. O que mais? Eles ainda eram torturados por seus donos, então eles tinham que obedecer, caso contrário, eles eram torturados. Então, a vida desses escravos, né, não foi nada fácil, desses negros escravos. Foi, pelo contrário, foi muito complicada, né? Aqui no Brasil, eles foram muito tempo sendo torturados, sendo massacrados, sendo tratados como mercadorias. Agora, vou falar para vocês como que era a viagem dos africanos, dos escravos africanos para o Brasil. Como que eles vinham, né? Eles saíam lá do continente africano e vinham aqui para a América do Sul, vinham para o Brasil. Como que era feito o transporte desses negros? Os negros, eles vinham nos porões dos navios negreiros, eles eram colocados lá nos porões dos navios, que eram chamados esses navios de navios negreiros, em condições desumanas. Muitos não sobreviviam à viagem, então as condições eram péssimas, né? Eles vinham em péssimas condições e muitos morriam ali mesmo e eram jogados no mar, né? Os que conseguiam chegar aqui, depois eram entregues para os seus donos, e os que não conseguiam chegar já era jogado no mar. Nós vamos ver a imagem aqui na apostila de vocês de como que era essa viagem dos escravos, como que eles vinham aqui para o Brasil. Aqui, ó, a imagem. O que a gente pode ver aqui, ó, na imagem de vocês? Eles vinham dessa forma, aqui, ó, como que eles estão nos porões do navio, né? Aqui seriam os porões. O que mais que a gente consegue ver aqui na imagem? Eles vinham todos amontoados, olha aqui, ó, todos amontoados uns aos outros. Então, não tinha espaço, né, para eles ficarem
Eles estavam amontoadinhos, né? Todos amontoados nos porões do navio. Ali nos porões, o que que tinha? Tinha rato, tinha barata, era uma sujeira só. Os negros, eles faziam suas necessidades ali mesmo, porque não tinha banheiro, então eles ficavam em contato direto com bactérias, né? Pegando doença. A alimentação deles era muito ruim, como eu já falei para vocês, né? Só 2 alimentações por dia. As roupas deles, né? Eles pouca roupa, roupa de trapo, panos velhos que eram feitos as roupas deles. Eles passavam um bom tempo sem ganhar outra roupa. Muitos morriam no caminho porque a viagem era muito longa e as condições eram péssimas. Os negros que aguentavam a viagem, chegando no Brasil, eram entregues para os seus donos e eram encaminhados para trabalhar na produção de cana-de-açúcar. Então, as condições que eles vinham era aqui, esse era o navio negreiro, né? Dá para vocês verem aqui. Eles estão todos amontoados uns aos outros. Eles ficavam ali nos porões dias, meses, né? Até vir lá da África para o Brasil, demorava meses nessas condições, todos amontoados, sem espaço, em contato com ratos, baratas, bactérias, não tinha banheiro, fazia as necessidades ali mesmo, era uma sujeira. Então muitos pegavam doença e não aguentavam a viagem e já era descartado ali mesmo, tá? Assim era a vinda desses negros para o nosso Brasil. Como que esses negros eles eram tratados por seus donos ao chegar aqui no Brasil? Nós vimos, né, que compravam seus escravos, os grandes agricultores, né, os que plantavam cana-de-açúcar em grande quantidade, eles compravam os escravos lá no continente africano. Esses escravos eram encaminhados para o Brasil, chegando aqui eram entregues para os seus donos. E como que esses donos tratavam os negros? Eles eram tratados da pior maneira possível. Eles eram tratados como mercadoria, como ferramenta de trabalho, como máquinas de trabalho. Tá? Eles não eram tratados como seres humanos, eles não tinham direito de um ser humano. Eles trabalhavam de sol a sol, como eu já disse, de 14 a 16 horas por dia. Trabalho muito difícil, né? Trabalhar no sol a sol, na roça, muito difícil. Em troca, ganhava 2 alimentações por dia, então eles trabalhavam, só ganhavam alimentação, eles não ganhavam dinheiro por isso, eles só trabalhavam para comer, para sobreviver mesmo, alimentações ruins, péssimas. As roupas eram feitas de trapos, eram entregues para eles muito raramente, uma vez por ano, olha lá ainda, né? À noite, eles eram recolhidos como se fosse gado e trancados nas senzalas. Então, vamos voltar. Eles começavam a trabalhar durante o dia, trabalhavam 16 horas de sol a sol. À noite, eles eram recolhidos, como se fosse gado, como se você fosse lá recolher uma boiada, recolhidos, levados para a senzala. A senzala geralmente ficava próximo à casa dos grandes proprietários de terra, do fazendeiro, né? Ficava ali do lado a senzala. Como que era essa senzala? Era um galpão enorme que tinha ali, um galpão escuro e úmido, onde os negros ficavam todos juntos. Então ali ficavam todos juntos nas senzalas, mulheres, homens e crianças, todos trancados ali na senzala, um galpão escuro e úmido. E de que forma que eles ficavam ali? Eles ficavam acorrentados. Então, o horário que eles iam dormir, né, que seriam para o descanso deles, eles ficavam todos juntos sem nenhuma privacidade, homens, mulheres e crianças, no lugar escuro e acorrentados. Mas por que eles ficavam acorrentados? Para eles não fugirem. Então, eles ficavam trancados lá e ainda eram acorrentados, eles não podiam levantar para se movimentar. Então, a maioria desses negros, muitos desses negros no começo eram dessa forma. Ficavam à noite, durante o seu descanso, eles ficavam nas senzalas, amontoados uns aos outros e acorrentados para não fugir. O que mais? Eles ficavam
acorrentados, já falei para vocês, para não fugir, e quando eles não obedeciam, eles eram punidos com açoite e tortura. Então, eles tinham que obedecer os seus donos. Agora pensa aqui comigo, gente, onde já se viu o ser humano, né? Ele ter um dono. Isso não poderia ser certo, né? Porque todo ser humano é igual, não pode ter diferença. Não é porque a cor da pele vai mudar que ele deixa de ser humano. Então, eles tinham um dono e quando eles não obedeciam seus donos, eles eram punidos com açoite e tortura, tá? Então, muitas vezes esses negros, eles eram amarrados na árvore e eram torturados, eram chicoteados, né? Até sangrar, até se machucar. Muitos apanhavam até a morte para servir de exemplo para o próximo não desobedecer o seu dono. E quando eles eram torturados, eram punidos, no outro dia eles teriam que voltar a trabalhar, que a produção continuava. Eles não ficavam ali esperando cicatrizar o machucado, né? Então ali eles jogavam sal com limão, já cicatrizava rápido e o escravo ele voltava a trabalhar novamente. Isso servia de exemplo para os outros para não desobedecer os seus donos também. Então o tratamento era dessa forma. Os escravos eram proibidos de seguir sua religião africana e de praticar qualquer ritual africano. Então, a partir do momento que eles saíram da África e vieram para o Brasil, eles eram proibidos de ter a sua religião que eles tinham lá na África. Então, eles não podiam ter a religião africana e nem praticar nenhum ritual africano. Eles teriam que adaptar com a religião católica, que era a religião que os portugueses trouxeram para o Brasil, e adaptar com os rituais aqui, do povo brasileiro, né? Então, era assim, dessa forma que eles viviam. Também, aqui no Brasil, tinham os grandes comerciantes de escravos, que era um lugar grande, tipo um mercado que tinha, onde os escravos eles eram vendidos. Mas como que funcionava esse processo? Como que o escravo ele era vendido? Da seguinte forma, os escravos eles eram vendidos como mercadoria, como eu já disse para vocês. Os grandes donos de escravos, os caras que tinham muitos escravos, como que funcionava? Eles colocavam os negros e as negras para procriar, né? Esses negros, eles eram reprodutores. Eles eram obrigados a reproduzir, ou seja, ter muitos filhos negros. E esses filhos, quando atingissem uma certa idade, eles eram vendidos como mercadorias. Eles eram levados lá nesse mercado pelos comerciantes e vendiam para o trabalho em outras fazendas, em outros lugares, ou até mesmo para outros países, né? Tinha o comércio de escravo. Olha só para vocês verem, que era como se fosse uma mercadoria mesmo, né? O escravo ele era criado, depois ele era levado e ele era vendido como se fosse uma mercadoria para trabalhar em um outro lugar. Então, pensa só para vocês verem, as mães, né, elas não podiam nem se apegar aos seus filhos, as mães, os pais no caso, porque eles eram obrigados a procriar, tinham esses filhos, né, e depois eram vendidos, eles nunca mais tinham contato com esses filhos. Então, funcionou assim também aqui no Brasil, o comércio de escravos. Vieram escravos que foram comprados de fora para trabalhar na plantação de cana-de-açúcar. Tinha os escravos, a partir desses escravos, né, teve o comércio de escravos, que era a procriação entre um negro e uma negra, que eles tinham vários filhos e esses escravos eles eram vendidos. As mulheres negras, como que elas eram tratadas? Como que essas escravas elas eram tratadas? Algumas iam trabalhar nas plantações também de cana-de-açúcar, né? Algumas tinham, mesmo elas trabalhando, elas tinham que ter os filhos, esses filhos era vendido, tinha que trazer dinheiro para os grandes proprietários de escravos, os que plantavam cana-de-açúcar em grande quantidade. Trabalhavam também nas casas das suas senhoras, né, nas fazendas, trabalhavam de arrumar a casa, ajudando as senhoras, eram amas de leite, muitas vezes elas deixavam de amamentar os seus filhos
para amamentar o filho da senhora branca. Olha só para vocês verem, elas não tinham direito de amamentar o filho delas. Se caso a senhora precisasse, né, a dona da escrava, ela tinha que deixar o filho dela passando necessidade, no caso o leite, passando fome, para alimentar o filho da sua senhora. Elas eram estupradas, né, pelos senhores brancos, sem poder fazer nada, porque eles eram os donos. Então chegou um tempo que essas mulheres, elas nem queriam ter filhos mais. Elas mesmas estavam dando um jeito de perder o filho assim que engravidavam. Por quê? Já pensou para uma mãe? Elas cansaram de ver os filhos nascendo, sendo tirado dos braços delas, vendido para um outro lugar que elas nem poderiam ter contato. Muitas vezes deixar de alimentar o seu filho para alimentar o filho da sua dona. Muitas vezes ver o seu filho sendo torturado, né, sem poder fazer nada. Então chegou uma época que elas não queriam mais engravidar, elas estavam dando um jeito de abortar, porque elas não queriam ver esse sofrimento para os seus filhos. Assim funcionou a escravidão no Brasil, onde os negros trabalhavam muito, eram torturados, não tinham nenhum direito, era visto como mercadoria, não eram considerados gente perante a sociedade. Eram considerados máquinas de trabalho e uma mercadoria qualquer, na qual, né, os grandes proprietários lucravam muito, uma mercadoria que gerava dinheiro. Então eles não eram considerados ser humano. A escravidão no Brasil começou por volta de 1500, com a chegada dos portugueses, onde eles precisaram trazer esses negros para trabalhar na plantação de cana-de-açúcar. Depois veio o ciclo da borracha, do ouro, onde os negros também continuaram trabalhando. E essa escravidão vai até por volta de 1888, que quando a princesa Isabel vai assinar a Lei Áurea, colocando fim na escravidão. E até aí, então, desde 1500 até 1888, o negro só sofreu aqui no Brasil, sofreu muito. Tinha também, gente, não posso deixar de falar para vocês, que tinham alguns negros que conseguiam a liberdade, né? Raramente tinha, às vezes tinha alguma negra que era muito bonita, às vezes algum nobre, algum homem branco apaixonava por ela. Raramente acontecia isso, geralmente elas eram estupradas e não eram consideradas seres humanos, mas raramente acontecia sim, de algum branco apaixonar por uma negra e acabava casando com ela e ela conseguia a alforria, né? Então, mas, né, tirando isso, eu acho que o negro e o índio sofreram muito preconceito perante a sociedade brasileira. Então a aula de hoje foi falando um pouquinho dos negros. A gente vai continuar falando ainda dos afrodescendentes, dos negros nas próximas aulas, tá? Por hoje é só. Abraços!